Bom dia, amigos, bom dia, amigas do canal Central Filosófica. Esse é o nosso primeiro bate-papo sobre assuntos da semana. Esperamos que vocês estejam bem e, é claro, que essa seja uma rotina semanal, onde conversaremos sobre o que ocorreu no Brasil e no mundo nos últimos dias. Como o João já nos apresentou, participam dessa mesa eu, economista Everaldo, João Aparecido, filósofo, e o William, que também é filósofo. Bom, uma primeira notícia que pegou todo mundo assim de surpresa, mas pegou todo mundo assim, trouxe deixou as pessoas atônitas, né? Foi a questão da criança de 10 anos que foi estuprada e tal, precisava de fazer um aborto. A notícia diz o seguinte: o aborto realizado legalmente em uma criança de 10 anos que foi estuprada no Espírito Santo virou campo de batalha no Brasil. Dados oficiais revelam que ocorre no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. Amigos, o que fica dessa questão, hein? Assim, vários canais já discutiram esse assunto, várias pessoas já abordaram, inclusive especialistas, médicos, sociólogos, filósofos, e a gente pode dizer o que disso tudo, o que ficou disso. João Aparecido, pode começar. Bom, como você disse, Everaldo, é um assunto que já foi bastante discutido e ainda continua sendo, né? Olha, eu gostaria de destacar aí dois pontos, mas o ponto principal que eu quero destacar é exatamente, olha aqui, pegando aqui da notícia, né? Dados oficiais revelam que ocorre no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. É esse ponto que eu quero destacar. Porque, veja bem, é um caso bastante complexo, né, que teve posições diferentes aí, e pessoas brigando. É bom lembrar o seguinte, que, por um lado, haviam pessoas que correspondiam à lei. A lei diz que uma criança, ou qualquer pessoa estuprada, ela pode fazer o aborto, e ela deve fazer o aborto. É recomendável fazer o aborto, como diz também o próprio vice-presidente da República. Mas, por outro lado, você tem um conjunto de pessoas ligado à religião, ao moralismo, ao bolsonarismo, todas elas interessadas que a criança não fizesse o aborto. Eu não sei se elas iriam cuidar da criança, né? Depois que ela nascesse. Eu acho que não. O que elas queriam é que a criança fosse condenada a ser mãe com 10 anos de idade de uma criança filha de um estuprador. Sim, exatamente. O grande é um problema aí que houve uma briga de ideias desnecessária, que na verdade era para haver uma unidade em torno de um problema. Qual é o problema aí? Tem vários problemas. Claro que o fato de haver uma criança no ventre de outra criança, que é vida, isso é vida, sabemos que é vida, e a vida tem um valor inalienável, sabemos disso, né? Mas o grande problema que eu destaco aí é essa questão da cultura do estupro que ainda persiste no país, né? E essa cultura do estupro, quando eu falo, o que eu vejo de grave nessa cultura do estupro é que não é que as mulheres são estupradas por maníacos, não estamos falando aí de um maníaco, aquele homem que anda sujo, que fica ali nas emboscadas, nas esquinas, para atacar as mulheres que passam por ali. Essa cultura do estupro, ela é feita por homens de bem, né? Pais de família, às vezes, defensores da boa moral e dos bons costumes, que se aproveitam de crianças e adolescentes para aliciá-las. E, muitas das vezes, num passado não tão distante, a gente conversa, eu conheço diversas mulheres hoje que têm aí a idade de 30 anos, que contam que foram abusadas na sua infância, que muitas das vezes, quando elas falavam para as mães,
elas eram repreendidas, às vezes até apanhavam das suas mães, dizendo que elas estavam mentindo. Muitas tiveram que sair de casa e morar com alguém, ou ter que casar mais cedo, né? E essa cultura do estupro, ou seja, a situação de estupro dela continuava. Ou seja, não é um caso isolado que ocorre. Ou seja, esse episódio que ocorre, ele ocorre, infelizmente, dentro de uma cultura que tem se arrastado no país, né? Desde que o Brasil é Brasil, e que ainda persiste. Pessoas que se aproveitam, homens que se aproveitam da sua posição social, né, para aliciar, para aproveitar de mulheres, e que ainda acaba se safando, né, acaba ficando por cima. Ou seja, isso eu vejo como grave e que poucas pessoas tocam nesse assunto. Isso aí era para haver uma unidade entre todas as pessoas que se posicionaram sobre esse assunto, era para haver uma unidade no sentido de combater essa cultura. Essa cultura faz, como nos mostra aqui a notícia, né? O número olha aqui, dados oficiais revelam que ocorre no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto, envolvendo meninas de 10 a 14 anos. Ou seja, essas meninas não são estupradas, como eu falei no início, não são estupradas por maníacos na rua, né? Por maníacos que estavam ali esperando com que elas passassem e atacassem. Não, são estupradas por pessoas que estão dentro da sua própria casa, ou pessoas que estão próximas a elas. E por que isso ocorre? Exatamente, isso está dentro dessa cultura do estupro, que é assentada na cultura do machismo, que ainda não foi superada no Brasil, e que precisa ser encarada, precisa ser debatida, precisa ser combatida, né? Eu destaco esse ponto, né, como mais grave. Não que os outros pontos não mereçam uma fala, mas, enfim, eu destaco isso, passo o espaço para que vocês continuem lá. William, o que você pode dizer? Bom, professor Everaldo, professor João, eu praticamente concordo com o professor João, né? Isso, para mim, é um simbolismo da cultura machista, sim, né? Por exemplo, eu estava vendo a diretora da ONG Curumim, né, que atendeu a jovem aí. Ela falou que mais de 14 mil partos são feitos no Brasil por ano, de adolescente entre 14 e 16 anos, 10, 15 e 16 anos. Isso vem justamente da condição de que o estrupador não é, assim, vamos dizer assim, um mau elemento, um Jack estrupador, um cara que vem das sombras. Ele está na luz. Ele está tão próximo da luz da pessoa ali do lado. E é justamente ainda que o cidadão de bem, aquele que vai para a igreja, nada contra aquele que vai para o culto. Então, ele interioriza aquilo. E se você for pegar 90% dos casos de estupro no Brasil, ele se sai justamente de quem? Dessas pessoas voltadas do cidadão de bem de família. Então, quando essa questão ela entra no aborto, aí ela pega duas vertentes aqui. O primeiro passo é a defesa da vida. Aí você vai pegar pelas convenções de direitos humanos, pelo sentido bíblico da palavra, mas, por outro lado, está o direito da pessoa. As condições que foram dadas, como aquela criança foi gerada. E, por outro lado, o aspecto social. Como é que uma criança de 10 anos vai gerar outra criança? E as condições sociopsicológicas dessa pessoa? E o que eu acho, assim, tanto o professor João e o professor Everaldo, o que eu acho pior, para mim, disso tudo, é o estupro psicológico. O que é dizer o estupro psicológico? É quando as pessoas vão julgar, vão condenar a mesma pelo um fundamento que deveria aceitar, que é justamente um fundamento religioso. Então, nesse aspecto, eu acho assim, pior ainda, como se diz assim, mais desconstruindo mais ainda o fator moral, é essa condição que certos grupos religiosos, como eu estou dizendo, certos grupos religiosos, a diretora da ONG Curumim, lá de Recife, ela foi bem clara, ela disse que muita gente das igrejas católicas e evangélicas ajudaram a criança lá, mas é muita gente que pega esse fundamento cego, né? Por exemplo, se você for pegar na Bíblia, a Bíblia ela não acusa, ela não vê nenhum estrupador ser apedrejado. Tem algum
Tem algum relacionamento lá? Não. Então é justamente de uma cultura machista, situada numa sociedade conservadora, mas que não se abre para discussões, né? Então, por exemplo, assim, isso aí você acha que isso aqui é uma discussão, por exemplo, só do campo do feminismo, da feminista? Não, isso aqui é uma discussão como um todo, como um todo. Então, por exemplo, assim, qual é para mim, assim, em minha opinião, na minha linha de raciocínio, onde era que o Estado entraria aí? Justamente numa educação sexual, uma educação sexual que a criança pudesse saber o corpo, saber a diferença entre acariciar e ser aliciada. Saber como reagir, né? Saber como reagir àquilo. Então, aí o Estado, nas questões pedagógicas, e até questão, assim, falando um pouco de Foucault, na questão do poder, porque isso se dá a relação do corpo, né? Então, você vê, a partir daí, quando uma criança de 12, 13 anos, ela começa, a anatomia dela começa a mudar, você vê várias reações desse cidadão de bem que o professor João citou. Então, é justamente o mais assustador é que o estuprador não vem da luz, não vem da escuridão, vem da luz, dali, da família, do ciclo social. Então, na verdade, essa pesquisa, quando a gente fala sobre essas pesquisas, dados oficiais, como a gente disse aqui, essas pesquisas, elas, na verdade, não dão conta da realidade. Isso, né? Elas, na verdade, elas estão ali talvez na superfície da realidade. A gente vê vários números, né? São muitos números que aparecem aí durante a semana. Apareceu números demais sobre a questão de estupro, sobre a questão de aborto, um aborto no sentido geral e no sentido de aborto de crianças também estupradas. Como a gente vê, assim, que pelo que vocês falam, é um falso conservadorismo religioso. Uhum. Né? Existe um falso conservadorismo religioso que pior do que protestar em frente ao hospital em função de uma criança que vai abortar, ela está protegendo estupradores de dentro de casa. O que é o pior ainda. Ou seja, a problemática dada, ou seja, lá, quem foi que gerou tudo isso? Foi o estuprador. Foi aquele homem hétero, tá entendendo? Aí você vai dizer, mas a família social, a família dele tinha crises sociais, a mãe era presa, a avó, isso não interessa, gente. O objeto central, a problemática como um todo, que é o estupro, onde vem pelo agente, que é o estuprador, isso aí traz o quê? Isso aí não é discutido. Ele só é discutido os efeitos. Aí, os efeitos, ela se degladia aonde? Na questão fundamentalista. Então, por exemplo, aqui eu sou daqui do interior do Pará, né? Então, a minha mãe sempre me dizia, minha mãe é professora aposentada, pedagoga aposentada, ela me dizia que ela via casos aqui no interior do Pará que o pai queria ser o primeiro na vida da filha dele, que já estava tomando corpo de mulher. Porque ele dizia, eu sustentei, eu bati de tudo, por mais que seja absurdo, isso é absolutamente normal, tá entendendo? Então, claro, você vai dizer, mas isso era naquele tempo. Não, hoje, dia 21 de agosto, isso acontece. Tá entendendo? Sim. Como que assim, a humanidade está ridícula desde o tempo. Hoje só está evidenciado que a gente tem as redes sociais. Para evidenciar o quão a humanidade é desse jeito. Né? Então, assim, só quebrando o raciocínio, voltando aqui isso aí traz uma certa tradição. Isso é um paternalismo meio assim de instinto natural. Né? Eu também pego como hoje eu estou dando aula mais no nível superior, mas quando eu dava aula em nível médio, eu via assim certas hipocrisias de pai de alunas. Era aquele cara que ele não aceitava você trabalhar a relação sexual com a filha dele de 15 anos, mas ele desejava a coleguinha do lado que é da mesma idade da filha. Uhum. Então, olha esse contraponto que entra aí, né? E essa questão suscitou novamente a mesma discussão já antiga sobre a questão da castração química. Eu vejo essa castração química como uma inócua, uma reação inócua, né? Uma tentativa de resolver uma questão
que vai muito mais a fundo, né, é muito mais profundo no ser humano, do que simplesmente a falta de tesão. Porque a castração química é justamente isso, o cara não dá conta. Mas aí, Se ele tentar, não dá conta, mas eu acredito que o estupro, ele primeiro, ele está na cabeça das pessoas. Pois é, na cabeça do estuprador, né? Eu acho que não está no pinto dele. Isso, é isso que eu quero dizer. Isso não está na sua penetração peniana. Está no estoque, tá entendendo? Está no desejo. Se ele não puder usar o dele, ele vai usar outra coisa. Vai usar outra coisa. Pode ser pior. Tá entendendo? Pode piorar a situação, pode matar a outra pessoa. Como diz assim, é enxugar gelo. Isso é enxugar gelo para mim. Não, e sem contar que, veja, nesse caso da menina e de outros casos, quem é que estupra? Volto à minha fala inicial. Não é o maníaco, né? Se fosse aquele maníaco da rua, tudo bem. Quem é que faz isso são pais de família, são pessoas de alto, que muitas das vezes têm uma posição social muito elevada. Se faz uma castração química nesse homem, pô, imagina o absurdo que vai ser para ele continuar a sua vida familiar. Não, além disso, a castração dele, mesmo que ele vá preso e seja submetido à castração química, ela é posterior ao ato. Sim, se ele fazia isso em casa, ele fazia isso era com a filha, ou com a sobrinha, ou quem fosse, ele fazia isso porque ele era um covarde. Sim. Talvez ele nem teria coragem de fazer isso lá fora, mas aí já fez. A castração nem serviria para ele mais. Sim, porque é por isso que eu defendo, que eu disse isso, que você tem que atacar essa cultura do estupro do homem, que muitos casos assim, que ocorrem assim, são de pessoas que ocupam posição social elevada no campo da política, no meio judiciário, no meio civil, pessoas que ocupam posições de status elevadíssimo. Sim. E que às vezes acaba aliciando meninas. Olha, João, por exemplo... Essa castração química não vai se estender a essas pessoas, porque muitas das vezes são pessoas que aplicam a lei. E um outro fato que eu vi aí, além da indignação contra o aborto, teve uma meia dúzia de pessoas que se indignaram contra o estuprador, defendendo que ele fosse apedrejado na praça pública, né? Certo, mas que aquele estuprador, o estupro já ocorreu. Mas essas mesmas pessoas que às vezes defendem que aquele estuprador seja apedrejado, são pessoas que também aliciam menores. São pessoas que também praticam relações sexuais com um menino de 10, 11 anos e acham que não tem problema. Só tem problema esse caso porque caiu na mídia, a menina engravidou e teve que abortar. Mas muitas das vezes eles também praticam a mesma coisa. Entende? Aliciam menores de idade e acham que é normal. Pois é, João, eu como se diz assim, o que me assusta, assim, mas além desse discurso, é o discurso, assim, de quem poderia estar do lado, que é justamente certo tipo de mulheres, você está entendendo? Então, por exemplo, houve colegas nossas de profissão, professora, dizer que quem cala consente, né? Você não sabe a realidade, o que aquela menina passou. O que a menina passou? O que era que ele não falava? Porque, além de você ter a questão do corpo físico, né? Você ter a questão do corpo físico, não é só o corpo físico ali, o rompimento de ímã, não é só isso, é a tortura. O que aquele cara não os elementos que ele chegou para consumar o fato. Eu digo assim, são vários termos. Não é só você pegar ali e fazer como você falou, usar o pinto, não. É os elementos que ele chegou, que ele não torturou ela. O que ele não fez para consumar o fato. Aí você vem com um discurso, porque ela aceitava, ela fazia tudo aquilo. E assim, o que a mulher brasileira não toda passa, é que a mulher brasileira tem um líbido por sexo, né? Você pega aí desde a década de 90, ali da Carla Pérez, das mulatas, isso dá a entender que a mulher brasileira ela é sardenta por sexo. Então, como eu dizia algum idiota aí do Facebook falou que cedo ou tarde aquilo ali ia acontecer, né, com ela. Então, para mim, essa narrativa, esse tipo de pensamento arcaico, para mim não é machista, é um pensamento assim naturalista de cara que quer ser ali o
o macho mor, você está entendendo? Ele quer porque quer, tem que ser ele pronto, né? Então é nesse contexto aqui que eu abordo também. Não é só o fato, né? O fato consumado, é todo uma arquitetura para ele fazer o fato ali, como um todo. É como a gente fala, o racismo é estrutural, o machismo é estrutural também, me parece, e a cultura do estupro, ela existe sim.